Olá, bem-vindo a mais um programa, que é o nosso Falar é Fácil. E nesse bloco do programa, que é justamente Entre Líderes, trabalho que eu realizo com Nancy Assad, minha querida amiga, é amiga de muitos anos, de longa data. E um prazer muito grande trazer pessoas assim, muito especiais, pessoas que têm um conteúdo, que têm uma riqueza de conteúdo, a sua própria história de vida já seria a base suficiente para a gente trazer essas pessoas. Mas mais que isso, além da sua boa história de vida, também um conteúdo rico para todos nós que somos investidores. Tenho o prazer aqui de receber hoje, eu e a Nancy, receber a Renata Oliva Batiferro. E a Renata, ela é presidente do Conselho de Administração do IBRI, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, além de ser também executiva, com mais de 20 anos nas áreas de relações com investidores. Que honra, que prazer te conhecer, uma pessoa que no primeiro momento já chega causando, né? Pessoa assim, pela maneira, pela educação, pela finesse, pela beleza, e por ser essa pessoa tão especial que você é. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Renata. Obrigada, Renata. Seja muito bem-vinda, Renata, e nós agradecemos muito a sua atenção de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Então, primeiramente, obrigada por estar aqui com vocês. Espero contribuir com conteúdo para que a gente tenha uma dinâmica e uma conversa bastante interessante para o público. A gente já estava assim nos bastidores conversando, falei só reproduzir um pouquinho o que a gente já conversou. Eu falei, nossa, que coisa tão interessante, né? Então, um pouquinho da sua história, Renata, para a gente conhecer, para as pessoas que não te conhecem, terem a oportunidade de te conhecer um pouquinho mais. Então, primeiro assim, quem é a Renata e depois assim, um pouquinho sobre o que é IBRI. Mas primeiro assim, quem é você, sua história, o que você fez, sua trajetória pessoal e profissional. Claro. Bom, executiva, né, mãe, 2 filhos adolescentes que dão bastante trabalho, a gente sabe disso. E uma profissional com mais de 20 anos na carreira de relações com investidores. Comecei como estagiária em corretora de valores. Na ocasião, assim, poucas mulheres trabalhavam em mesa de operações, depois fui trabalhar em banco, e aí diversas áreas, planejamento estratégico, crédito, e até que ingressei na área de relações com investidores, estou até hoje há mais de 20 anos. Em paralelo, tenho o prazer também de atuar junto ao Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, atualmente como presidente do Conselho de Administração. Então, a minha vida é um grande equilíbrio entre a vida pessoal, a vida executiva, equilibrando realmente essa trajetória que nós, como mulheres, a gente sabe bem os desafios que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Gostaria de saber, Renata, como é que foi a sua carreira sendo mulher num mundo assim totalmente masculino? Olha, quando eu entro em qualquer companhia, eu não me imagino como mulher. Eu me imagino como qualquer pessoa, qualquer executivo que, de fato, eu preciso estar ali para entregar os resultados, entregar aquilo que eu me propus. Só que, em paralelo, além de ser mulher, é muito importante também que a gente consiga equilibrar a nossa vida pessoal que a gente tem dentro de casa. Então, é um constante equilíbrio, né? Você saber se impor no ambiente de trabalho, para que as pessoas te olhem não como uma mulher, mas como uma executiva que está ali realmente com a missão de trazer o melhor para a empresa. E, ao mesmo tempo, sabendo equilibrar também os afazeres que a gente tem, como um equilíbrio dentro de casa, os filhos, maridos, o marido te aguardando, os filhos às vezes precisam ir para um médico e a empresa ali te cobrando resultados e entregas que são muito importantes, e para isso que é o teu propósito ali dentro da companhia. Como que você administrava o lar e as crianças? Eu sempre tive uma rede de apoio bastante importante. Então, sempre a babá me ajudando, a família me ajudando, para que eu pudesse realmente dar o meu melhor dentro da empresa, me propondo realmente entregar aquilo dentro do limite que a profissão me exige. Então, é sempre um equilíbrio constante. Eu acho que é importante a pessoa ter uma base de apoio, sim, principalmente quando a gente tem filhos em que surgem médicos e etc. E a gente tem que saber esse melhor equilíbrio e não se culpar. Muitas mulheres, às vezes, elas se culpam pela questão, meu filho está doente, eu preciso ir ao pediatra, e aí cada família tem um sistema. Eu tive um sistema, às vezes, da minha funcionária levar meu filho ao médico, eu fazer a consulta via conference call com a médica, e tá tudo bem. A gente tem que saber encarar isso de uma maneira
leve, porque senão a nossa vida já fica mais pesada. É o tal do equilíbrio do lar com a sua profissão. E aí tá tudo bem também, assim, a pessoa tem que se sentir à vontade para tocar a vida profissional da melhor maneira, porque ela desempenhando bem dessa forma, ela vai estar bem dentro da empresa, ela vai conseguir entregar sem culpa nenhuma, com responsabilidade, e a família também vai estar bem equilibrada. E ao mesmo tempo, quando se está dentro de casa, que se dê atenção devida à família, para que consigamos todos estar num ambiente saudável, né? Então isso acaba sendo muito importante. Eu estou te ouvindo e, assim, admirando a sua resposta, porque mostra, assim, que é uma pessoa que tem um nível de maturidade e, assim, uma consciência da sua própria maneira de ser. Porque, assim, eu desejei ser líder, fui lá e mostrei, independente das circunstâncias, independente do mundo ser ou não favorável. E muitas pessoas acham que o mundo é desfavorável, na verdade. Eu penso que o mundo é favorável para quem se esforça, trabalha, estuda, se empenha e chega lá e mostra o seu talento e faz acontecer. E eu vejo, assim, que há muito mais, pegando esse aspecto de homens e mulheres, muito mais mulheres estudando do que homens em nosso país atualmente, e muito mais mulheres lutando para cargos mais importantes, já que teve toda uma história nos quais eram, assim, os cargos de liderança normalmente eram predominantemente ocupados por homens, e mais mulheres assumindo papéis de liderança. Não porque nós homens estamos deixando, mas porque vocês estão mostrando, de fato, não as garras também, porque seria assim uma questão de força, na força física, que normalmente o homem é superior à mulher, em função até da constituição física. Mas usar justamente essa astúcia, toda essa sensibilidade, essas características que vocês mulheres são possuidoras, de sensibilidade, de intuição, de percepção, de uma acuidade sensorial perceptiva mais aguçada, e que tem assim, uma visão de futuro muito mais acentuada, muito mais nítida do que nós homens, que é assim, a questão de resultado, fazer, força e cobrança, etc. E vocês entendem assim, que tem certas habilidades que nós precisamos aprender muito com vocês para chegarmos nesse patamar, nesse nível de evolução. Eu posso te dar um exemplo aqui, por exemplo, esse equilíbrio, né, fazendo um gancho, inclusive, com a primeira pergunta que eu tive, né, como equilibrar, né, o ambiente profissional, do lar e etc. E essa questão da sensibilidade, talvez, da mulher, eu nunca vou me esquecer, em uma das empresas que eu trabalhei, fui fazer a abertura de capital delas. Tinha um filho de 2 anos, que ficou doente, foi internado, ia no meio de um roadshow. Como você equilibra? E depende também da sensibilidade da companhia, em saber que você precisa daquele momento para se dedicar a um filho que está em 2 anos, que está internado, e você tem os investidores do outro lado também te aguardando para você fazer a emissão daquela ação em Bolsa de Valores. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante, depende muito da sensibilidade também da companhia para acompanhar o quanto que aquele profissional precisa de apoio, e o quanto que esse executivo também é sensível para que ele saiba, dentro do limite que ele possui, como equilibrar da melhor forma possível. Então, acho que talvez essa questão do aspecto feminino, ele colabore muito com essa melhor forma em que você acabou de mencionar. E presidente do Conselho de Administração. Parece coisa simples, na verdade. Não, só o presidente do conselho, um conselho de administração de uma associação, né, de uma associação tão importante que lida com muito dinheiro, que lida com investidores, que lida assim, com toda uma estrutura que é certamente bastante importante. Como é que é a sua atuação e o seu papel, essa visão de você ser presidente do conselho, além de atuar como executiva na própria instituição? Como é que é para você isso? É tranquilo, sossegado, tem muitas limitações? Quais são os principais desafios e como é que você lida com as principais dificuldades? Olha, primeiro eu fiquei muito honrada em ser nomeada como presidente do Conselho de Administração do IBRE. O IBRE ele é um instituto com primordial foco na educação e desenvolvimento dos executivos de relações com investidores. Então, cabe a nós, enquanto instituto, orientar esses executivos como eles devem se posicionar, como eles devem estar aptos no dia a dia a melhor se posicionarem e melhor conduzirem as companhias que eles trabalham da melhor forma possível, trazendo essa questão de governança, transparência, a parte de regulamentação totalmente atualizada. Então, a gente tem esse objetivo de formação do profissional de relações com investidores. Enquanto conselho de administração, ainda mais na figura, né, de presidente de conselho de administração, cabe a mim
orquestrar da melhor forma possível os membros do Conselho de Administração para que a gente traga da melhor forma possível o papel que o presidente executivo ele deve atuar junto com a diretoria, com as diretorias regionais que a gente tem, com as comissões, promovendo eventos, questões que façam sentido para o desenvolvimento desse profissional. E aí, quando você me fala qual que é o meu papel dentro deste Conselho de Administração, é justamente isso, né? Equilibrar, orquestrar e lidar com os desafios no dia a dia, em que, às vezes, obviamente, a gente tem um conselho caminhando numa mesma direção, mas, obviamente, a gente também tem discussões ali dentro, são pontos de vista diferentes, a gente tem uma diversidade de executivos, são 12 conselheiros hoje em dia, existe uma diversidade grande em termos Só por curiosidade, quantos homens e quantas mulheres como conselheiros? Eu vou te falar o seguinte, que hoje em dia a grande maioria dominou o Conselho de Administração do IBRE. Então, pela primeira vez na história do IBRE, a gente passa a ter uma mulher presidente no Conselho de Administração, com a maioria sendo mulheres. Olha. Como funcionou essa escolha de você como presidente e as outras meninas, né, membro do conselho? Primeiramente, para a gente poder ter sido eleito Conselho de Administração, se passa por uma votação que todos os associados eles votam dentro dos candidatos disponíveis ali para aquele próximo biênio do Conselho de Administração. Uma vez eleitos esses conselheiros, dentro do conselho existe uma eleição para nomear quem será o presidente. E aí cabe a mim, no caso, orquestrar da melhor forma possível toda essa questão da agenda que a gente vai ter ao longo desses 2 anos de mandato, a discussão entre os membros do Conselho de Administração. Eu acho que o presidente do Conselho de Administração ele tem uma grande função, que é justamente orquestrar as demandas internas que a gente tem dentro de um conselho, passando para o presidente executivo executar da melhor forma possível. E eu vejo assim, que vocês têm uma atuação bastante intensa em relação ao ESG, e eu tive a oportunidade de conversar também com a Jennifer, que é uma pessoa que trabalha com você lá na empresa, e que nos falou bastante sobre isso, é uma pessoa que tem esse cuidado. E é claro que se uma pessoa faz isso, é porque isso emana de quem, né, está acima, para depois irradiar isso de alguma maneira como uma tendência natural e comprar a ideia mesmo, né? Tendo em vista assim, esse jeito tem a ver com meio ambiente, tem a ver com relacionamento entre as pessoas, tem a ver com respeito, valores, tem a ver com governança também. Como é que é para você, nesse sentido, ser uma responsável principal, claro, junto com os conselheiros que também vão aprovar as suas propostas, etc., mas em relação a esse ESG? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso e a sua visão sobre isso em relação a como trazer isso para o IBRE, que tem a ver com assim, mudanças de atitudes e comportamentos das pessoas daqui por diante. Ou seja, uma instituição que, além de prestar um excelente serviço, também preocupada com outros elementos que também fazem parte do contexto no qual vivemos, em relação a ambiente, em relação a pessoas, em relação à governança. Esse é um tema bastante interessante e peculiar, porque dependendo de quais empresas vem falando mais ou menos do ESG, às vezes o público pode pensar, agora o ESG não está mais na moda ou o ESG está na moda. E não é isso, né? Ou a companhia tem ou a companhia não tem. Ou ela tem e é genuíno a questão de uma governança bem formada, de preocupação com o social. Genuína, né? Genuíno. O ambiental. Ou de fato não existe. Não é porque de repente hoje se fala mais ou menos que aquilo tem que ser pauta dentro da companhia. Então eu acho que a questão ESG, ela sempre existiu e ela tem que ser genuína dentro das companhias. Enquanto o IBRE, e isso a gente vem promovendo muito a conversa entre várias empresas, inclusive para que elas tenham experiências através de troca de valores e troca de experiências e troca de informação, de dificuldades, erros e acertos, isso torna muito rica essa conversa. E recentemente a gente lançou inclusive o guia ESG, que é um guia que tem como objetivo ser um guia vivo, sempre atualizado, com depoimentos de empresas que tiveram acertos, enfrentaram dificuldades. E isso faz com que o nosso público ele passe também a enxergar que, às vezes, dificuldades que uma empresa possa estar tendo acaba sendo a mesma minha e de que maneira que ela saiu. Então, pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, o objetivo nosso justamente é esse, é promover o networking
E quando eu trago a função, como se posicionar diante de temas como o ESG, por exemplo, que está super em pauta e deve continuar, porque isso deveria ser genuíno em qualquer companhia, a promoção de trocas de experiências entre líderes que lidam com desafios e oportunidades faz com que a gente torne muito rica a forma como essas empresas deveriam estar se posicionando hoje em dia no mercado. O Guia ESG foi lançado recentemente, encontra-se disponível no website do IBRE, totalmente gratuito, e nosso objetivo é tornar este material vivo, sempre trazendo depoimentos para que essas empresas elas consigam realmente aprender com erros e acertos de outras companhias como lidar com esses desafios no âmbito ESG. Tá, uma empresa que é atuante no ESG, que pratica nos 3 pilares, ela tem diferença em termos de valorização da ação? Eu não diria que imediatamente a gente vai ter uma diferença na valorização do papel, mas isso vai sustentar com que aquele papel ele permaneça com um valor justo ao longo do tempo. Não adianta, de repente, eu falar uma informação que seja falsa, e nem poderia, ou que, de repente, a empresa ela quer vender, de certa maneira, um posicionamento social e que, de fato, não é genuíno, porque isso não se sustenta no longo prazo. E aí eu tenho grandes oscilações da ação que, de fato, não existe um embasamento técnico ou um posicionamento real da empresa para que justifique o valuation correto daquela ação sendo negociada no mercado de capitais. Tá, e com relação à educação continuada que você mencionou alguns pilares, né? Como que vocês trabalham a questão das habilidades comportamentais, como liderança, comunicação pessoal, media training, comunicação com a sociedade, porque isso é uma habilidade muito importante comportamental e que nem sempre o profissional tem. Ele pode saber tudo tecnicamente, mas na hora dele fazer um comunicado verbal ou dele dar uma entrevista, ele pode escorregar e comprometer o valor da ação da companhia que ele representa, né? Como que vocês veem esse desenvolvimento comportamental no IBRE? Isso é um dos pontos nossos que a gente vem trabalhando no sentido de que não adianta apenas eu passar informação em termos de regulamentação. Ok, o profissional ele sabe aquilo que ele tem que informar ao mercado da maneira correta em termos de números, em termos de informação. Do operacional, do financeiro, isso acaba sendo uma das partes, inclusive, mais fáceis. O difícil é você formar o profissional para que ele tenha postura para falar com o mercado, para que ele saiba da maneira como ele está falando, para que ele esteja bem posicionado em termos de informação para passar aquilo da maneira mais correta possível e sem trazer dúvidas do mercado em termos de uma pessoa nervosa, por exemplo, para passar uma informação financeira. Isso vai passar uma não credibilidade daquela informação sobre a companhia. Então, é muito importante o media training para que a postura do profissional, a forma como ele vai abordar determinados pontos, seja feita da melhor forma possível. E um ponto que eu sempre falo para os meus funcionários, né, dentro da empresa que eu trabalho, ou que eu venho falando continuamente através do networking ou da formação que o IBRE tenta passar para esses executivos que estão na carreira de relações com investidores. Se você não sabe uma informação, não tenha medo de falar para o mercado, eu não sei. Claro. Não invente. Fale, eu retorno com aquela informação tão logo quanto eu tenha maiores detalhes. Que é uma maneira de dizer que não sabe, mas de maneira até educada. Olha, eu não tenho um nível suficiente, ou informação suficiente para dar uma informação que eu gostaria de dar nesse padrão de qualidade que eu gosto, que eu gostaria. Então, exatamente. Vou me informar direito, ou seja, eu estou dizendo que não sei, mas de uma maneira delicada até. Ou às vezes... Não sei, né? Eu penso assim, você não tem a informação naquele momento, né? Porque ou vou me aprofundar, de repente, naquele nível de detalhes que a gente não é obrigado a saber naquele momento. Sim. De repente, é um dado tão operacional que não está no seu dia a dia, que você vai verificar e você vai retornar o quanto antes para o mercado. Esse é um aspecto, né? O Reinaldo e eu, nós temos um trabalho de media training, que é comunicação eficaz com a imprensa e a sociedade. Então, um dos aspectos que a gente trabalha é essa questão de não dizer não sei,
mas não tenho essa informação nesse momento, porque você mostra um profissionalismo que você vai atrás e vai suprir o mercado com aquilo que está sendo questionado naquele momento. Além das informações que provavelmente não seria interessante divulgar naquele momento. Às vezes é sigilosa, às vezes tem a ver com algum risco maior, alguma questão que está sendo tratada de uma outra maneira. E, peraí, então, se eu divulgar isso aqui, eu vou causar aí um problema mais sério ainda do que, de fato, a dimensão de realidade. Você tem a informação certa para não divulgar certas informações que naquele momento não seria conveniente divulgar. Mas porque pode até trazer prejuízo para a empresa ou para a instituição, a organização, do que, de fato, mais solução e resolver eventualmente algum problema. Esse é um ponto muito importante. Como profissional de relações com investidores, a gente tem que saber equilibrar a informação financeira junto à estratégia da companhia e aquilo que vem sendo falado através dos analistas de mercado, através de imprensa, e eu sei da maneira como a gente vem lidando através, por exemplo, da equipe comercial. Então, o profissional de relações com investidores, ele é fundamental para equilibrar melhor esta comunicação, no sentido de que eu sei aonde a companhia vai chegar, eu sei a forma como ela vai chegar, mas eventualmente aquela informação é tão estratégica que eu não posso abrir naquele determinado momento. Ou que, por exemplo, dependendo do nível de declaração que eu dê, pode ser que saia através de imprensa uma informação que não foi ainda para o meu público de investidores e eu posso receber um ofício da CVM sendo autuado por isso. Eu tenho que ter equidade de informação e de uma maneira muito disciplinada que tem que ver da mesma forma e ao mesmo tempo para todo o mercado. Então, a media training ela acaba sendo muito importante através do treinamento do nível da informação que eu passo e no momento adequado para eu passar aquela informação. Eu vejo vocês comunicando muito bem, com facilidade, fluência verbal, desenvoltura, bom vocabulário, gramática correta, ou seja, muitas habilidades, além de gestos, expressão facial, boa voz, uma voz bem calibrada, bem trabalhada. Ou seja, isso tudo não acontece por acaso. E o quão é importante as pessoas que representam uma instituição dessa natureza estão sempre diante da mídia, diante de, eventualmente, possibilidades em relação com investidores, ou seja, atrair e provocar investidores para que possam mais e mais adotarem os procedimentos e os valores que vocês adotam na instituição para que possam, né, entender o espírito da coisa, de fato, e a partir daí e perceba a comunicação como uma ferramenta fundamental. Nós aqui preparamos pessoas para serem palestrantes, que desejam, que têm conhecimento, potencial, mas e vão levar para o túmulo, muitas das vezes, um talento, uma capacidade que não foi desenvolvida de maneira tal que pudesse transformar isso em ensinamento, em competência, em ajudar as pessoas a serem melhores pessoas e melhores profissionais. Como é que você vê, assim, tantos potenciais que você identifica na própria instituição ou na relação e que tem um potencial, mas, por exemplo, tem medo de falar em público ou tem lá alguma limitação em relação a isso, não sabe usar bem a voz, não dão vida à fala, ou não fazem um gesto, não expressam no semblante aquilo que estão falando de forma congruente? Ou seja, a pessoa pode perder muitas oportunidades pelo fato de não se preparar em relação ao desenvolvimento dessa habilidade. Como é que você vê isso, Renata? Isso é uma pergunta muito interessante, a gente chama de soft skills. Não adianta a pessoa ter os skills técnicos, mas o soft dela, posicionamento, em postura de voz, saber conversar, o olho no olho, isso acaba sendo fundamental para você passar a credibilidade daquilo que você fala. Então, o desenvolvimento de soft skills acaba sendo a base de qualquer profissional de relações com investidores, por exemplo. Eu já tive pessoas que trabalharam no meu time que eu via assim, nossa, ele é um excelente funcionário, ele entrega, ele é capaz, ele tem um conhecimento técnico, mas ele não tem a habilidade de se comunicar com o mercado. E aí, cabe também ao gestor ter a condição e a sensibilidade para desenvolver esse profissional. Então, se é uma pessoa extremamente tímida, comece aos poucos, atenda um investidor no telefone, vá aos pouquinhos para que vá liberando também aquela questão da autoconfiança desse profissional para que ele saiba sentir, eu sou capaz. Então, cabe também ao líder ter essa sensibilidade de como desenvolver este profissional de relações com investidores, porque também não basta você ser excelente técnico, se você não tem essa capacidade de saber transmitir da maneira correta aquela informação para o mercado. Você falou de uma, mas tem outros também, né? Liderança, habilidade assertividade, de lidar com assertividade, firmeza, segurança e tal. Então, uma perguntinha. O que é a profissão para os jovens que estão aqui nos ouvindo?
homens e mulheres. O que é a profissão relação com investidores? Como muitas vezes você chega ali nos 18 anos, né, tem que decidir a sua profissão para o resto da vida. Qual é a alternativa dessa profissão? Como a pessoa começa, que curso ela deve fazer? É uma profissão que remunera bem, que você tem possibilidade de crescer na carreira? Fala com o nosso jovem. Eu adoro essa pergunta, porque o profissional de relações com investidores, não existe uma faculdade de relações com investidores, mas existe você se formar e se tornar um relações com investidores. Então, o que eu sinto hoje em dia, né, pessoas formadas em administração, pessoas formadas em engenharia, são áreas contábeis. A gente não está falando do lado humano, né, a gente está falando do lado de finanças, por exemplo, do lado contábil, de exatas. E isso acaba formando, geralmente, os profissionais de relações com investidores para que sigam nessa profissão. E aí a questão é o seguinte, como que a gente desenvolve um profissional de relações com investidores? Então, eu, por exemplo, fiz administração de empresas, depois fiz MBA em finanças, comecei como trader, trabalhava em mesa de operações, planejamento estratégico, até que eu entrei dentro da área de relações com investidores e estou até hoje. E aí, o que faz essa profissão de relações com investidores, né? Primeiro, você tem que ter uma base de finanças sólida, porque não adianta eu entrar numa área de relações com investidores e não saber olhar um balanço, não saber transmitir a parte financeira para o mercado. Ao mesmo tempo, eu tenho que saber também me comunicar, escrever bem, uma boa dicção, saber me posicionar corretamente nos ambientes em que eu vou lidar com estes investidores. Então, tem o soft skill que a gente acabou de falar sobre ele, né? Como se posicionar para poder transmitir da melhor forma possível as informações financeiras para o mercado. E o que faz a área de relações com investidores? A gente é o porta-voz da companhia. A área de relações com investidores, ela é responsável por transmitir toda a informação financeira para o público externo, ligando, né, investidores, acionistas aos diretores, no sentido de que eu consigo fazer a ponte daquilo que ocorreu dentro da empresa em termos operacionais e financeiros e consigo transmitir para o mercado como a empresa vem lidando com os resultados entregues naquele período, sanando dúvidas e também fazendo com que esses executivos, investidores, acionistas e todos os demais stakeholders, eles se sintam realmente confortáveis com o nível de informação que vem sendo passado para o mercado. Então, cabe a nós também não somente ficar no balanço que a gente tem que entregar a cada trimestre, mas que a gente tenha uma comunicação proativa com o mercado, trazendo informações adicionais para fazer com que esses públicos que estão realmente interessados na companhia, eles tomem a melhor decisão em termos de comprar ou vender uma ação. Se posicionar, montar posições às vezes maiores ou menores dentro da empresa e decidam por investir ou não. Então, a área de relações com investidores, ela é responsável por ser a porta-voz da empresa, ligando o público, os demais stakeholders, a operacional e financeiro da companhia. Interessante. Estava aqui pensando, Renata, o seguinte, porque vocês lidam com praticamente renda variável, né? Bolsa de valores, se não renda fixa, ou também em toda essa escala de possibilidades de investimentos? São ações, né? Eu lido com o mercado de capitais, títulos e valores imobiliários. Tá, então renda variável sempre. Que é o mercado de capitais do Brasil, né? Então, tá. O meu público são os investidores que vão comprar ou vender as ações da empresa. Tá. E aí o meu papel é lidar com esta comunicação para informar da melhor maneira possível como a empresa ela vem performando ao longo do período e conseguindo orientar da melhor maneira possível, sem insider, obviamente, mas assim, o que eu tenho para frente? Então, de repente, questões econômicas que venham a surgir, que vão impactar a companhia em determinado período, isso é muito importante para que a gente calibre o mercado como um todo e faça com que essas expectativas realmente não peguem o investidor de surpresa. Não tem problema, de repente, um resultado ruim lá na frente, mas se o mercado
ele prevê que realmente naquele trimestre vai ser um resultado menor por algumas variáveis uma tendência externas, vai... o mercado se sente confortável Tá. em permanecer ali, investindo dentro da Que empresa. vai mudar, depois que vai transformar de É novo. a questão da governança e a transparência das informações. Renata, você poderia dizer para o nosso público o que é insider? Porque para o público em geral não é um termo assim muito comum. Insider é quando um executivo passa informações aliás, o executivo ele passa informações confidenciais para determinadas pessoas de uma maneira não equilibrada. Então, por exemplo, quando eu falo que a informação tem que ser igual para todos no mesmo momento, eu estou sendo justa com o mercado, independente se é um investidor institucional, se é um investidor pessoa física. Um parente, um amigo. Se é um parente, um amigo, se é imprensa, a mesma informação vai para todos de uma única vez. Quando eu falo que determinadas questões foram através de insider information, aquela informação foi exclusiva para um público específico, fazendo com que demais pessoas não tivessem acesso àquela informação e poderiam, inclusive, ser prejudicadas naquele momento. Claro. É um mundo, né? Na verdade, é um mundo esse. E eu estava pensando aqui uma outra coisa, que é... Você lida com pessoas que, de alguma maneira, buscam não só, talvez, a preservação do seu patrimônio, em termos de investimentos, e também, assim, aumentar a sua rentabilidade. Qual investidor que não deseja isso? Qual é o principal objetivo que você tem nesse sentido em relação às pessoas que fazem lá os seus investimentos? Na nossa conversa, surgiu assim um assunto assim, daquelas pessoas, talvez falta de uma boa orientação, não tiveram talvez pessoas como você, de fato, orientando para que pudessem ter as informações corretas e fazer bons investimentos. E que tiveram seus dinheiros pulverizados, viraram poeira porque não souberam fazer uma boa aplicação. Então, eu vejo que aí existe uma grande preocupação em que, de fato, os investidores, não só as empresas que vão trazer os investidores, mas que as pessoas possam ter, no mínimo, a preservação do seu patrimônio e depois, por que não, aumentar a sua rentabilidade. Qual é o principal objetivo que vocês têm no IBRI em relação a isso? Excelente pergunta, porque nosso objetivo no IBRI é justamente formar o profissional de relações com investidores para que eles consigam, da melhor maneira possível, sanar as dúvidas do mercado, para que este investidor, seja institucional, seja pessoa física, consiga tomar a melhor decisão. Se a gente tem um profissional de relações com investidores sem o conhecimento básico da maneira como ele deveria informar a questão operacional e financeira da empresa, a gente faz com que os investidores eles possam ser prejudicados. A decisão final sempre vai ser do investidor, mas cabe ao profissional de RI trabalhar da melhor forma possível, de que forma a gente vai elaborar toda a informação possível daquele período para que o investidor tome a melhor decisão. E a gente sabe de casos, por exemplo, de investidores que acabaram perdendo o seu patrimônio por uma informação errada, com companhias que talvez não tivessem uma boa governança corporativa, e aí fica difícil, né? Porque a gente, enquanto instituto, a gente está justamente para fazer o contrário. Forme profissionais, desenvolva esses profissionais para que eles, de uma maneira correta, através de uma boa governança corporativa, consigam orientar o mercado da melhor forma possível a tomarem suas decisões em termos de investimento ou não nas ações da empresa. Vocês, como IBRI, vocês costumam emitir alguma advertência, alguma coisa para o mercado? Principalmente para aquelas pessoas mais humildes, né, que não têm assim, muita informação. Enquanto instituto, nós somos obrigados a fazer com que esses profissionais de relações com investidores eles estejam aptos e capacitados e atualizados sobre a regulamentação vigente. Enquanto executiva de relações com investidores, eu me vejo na obrigação de fazer com que o mercado esteja apto e informado sobre questões que estão ocorrendo dentro da empresa. E aí não é uma decisão somente da Renata, por exemplo. Eu, como Renata, oriento os demais executivos ali de que forma que a gente vai passar essa informação para o mercado e se é necessário naquele período.
Porque, às vezes, a gente vê muitas empresas por aí soltando fatos relevantes, comunicados ao mercado, que poderiam ser tratados de maneira diferente. Quando você tem muito comunicado ao mercado, comunicado ao mercado, comunicado ao mercado, que são documentos que a empresa coloca para que o mercado, de uma maneira geral, ele tenha informação a respeito de determinados pontos que estão ocorrendo, às vezes é tão banalizado o comunicado ao mercado que o mercado nem mais passa a acreditar ou a ter interesse em olhar aquela comunicação. Então, tem que ser bastante pontual e enfático em questões que possam estar ocorrendo dentro do mercado, gerando dúvidas e oscilações dentro do papel da companhia. Bom, estamos chegando aí no final, né, da nossa conversa tão agradável. Pena. Foi rápido. Mas tem uma pergunta, assim, que eu acho que tem a ver com esse momento Sim. da sua gestão, o seu papel como, né, presidente do conselho, que acho que assim interfere em toda a estrutura. Aquela pessoa que de alguma maneira vai criar uma condição para que aquela ondulação que gera vai provocar todo um reflexo em toda a estrutura das organizações, os associados para os quais vocês prestam serviços. Quais são assim os pontos fundamentais desse período na sua gestão, na sua condição de presidente do conselho, que vai interferir também na direção toda, que vai se reproduzir em toda a estrutura, que você leva em consideração nesse período que você está como presidente? São 2 anos, não é? São 2 anos de mandato. E você começou há quanto tempo? Ano passado, esse é o meu segundo ano. Já está no segundo ano. Exatamente. Então, você deve ter tido um plano de ação, uma série de estratégias que você, claro, deve influenciar as pessoas que vão conduzir esse trabalho. Quais são esses pontos fundamentais que você defende com unhas e dentes? Porque isso aqui tem a ver conosco, isso aqui tem a ver com a nossa empresa, tem a ver com a nossa associação, tem a ver com a filosofia, ESG, etc. Tudo que você tem feito nesse seu período de ter essa responsabilidade grande. Eu acho que o principal ponto é a educação. Nós estamos muito voltados a formar esses profissionais através da educação continuada. De que maneira esses profissionais vão se destacar com uma educação ainda mais forte, seja através do âmbito de questões tecnológicas que vêm surgindo, como inteligência artificial, por exemplo, ou no âmbito ESG, como que eles melhor se posicionam diante de fatores que vão surgindo no mercado. Então, educação acaba sendo a nossa base primordial dentro do Instituto hoje em dia para orientar e formar esses profissionais para frente. Isso eu acho que acaba sendo primordial no nosso dia a dia dentro do Instituto, porque eu preciso de profissionais bem formados para manter um mercado de capitais saudável. Afinal, são eles os porta-vozes oficiais da companhia. Então, o Conselho de Administração atual está muito voltado a cada vez mais aprimorar a educação continuada. Inclusive, a gente tem um dos nossos programas, que é o programa de mentoring, em que a gente traz profissionais experientes ajudando a formar profissionais que estão em início de carreira. Então, você pega diretores de grandes empresas, fazendo mentoring de analistas, gerentes, por exemplo, trazendo as experiências que eles possuem e equilibrando, por exemplo, fatores como erros, acertos que tiveram no passado. Isso faz também e ajuda bastante no desenvolvimento desses profissionais. Excelente. Bom, é claro que aqui eu estou preocupado agora, assim, poxa, como é que eu vou ter mais acesso, de que maneiras eu posso ter indicações, trazer pessoas para te apresentar dos nossos relacionamentos e também, assim, nos beneficiarmos com aquilo que você tem para oferecer como um pequeno investidor, mas naturalmente querendo ter a boa orientação, a boa informação para poder fazer as melhores escolhas, as melhores opções. Provavelmente, muitos dos nossos aí, da nossa audiência, muitas pessoas têm esse desejo também. Então, como sugestão, você deixa aqui o seu contato, para as pessoas que quiserem entrar em contato com a associação. Qualquer pessoa pode se associar. O que é necessário para uma pessoa se associar? A ser um investidor, ou ter uma relação, ter uma empresa que mexe com investimentos. Fala um pouquinho sobre a relação que tem com as pessoas que estão nos assistindo. De que maneiras elas podem se aproximar do IBRE, de que maneiras vocês acolhem essas pessoas, que dão cursos para as pessoas que ainda não estão lá ainda, para fazer investimento. Geralmente as pessoas podem entrar dentro do site do IBRE. Nós temos o contato ali como ponto de referência e nosso objetivo é justamente formar os profissionais de relações com investidores para que eles estejam realmente capacitados a se posicionar nas suas empresas em que atuam, trazendo a melhor informação,
para o público de investidores. Então, geralmente, os nossos associados no IBRE são profissionais de relações com investidores, mas nada impede também com que advogados, por exemplo, até mesmo investidores, se eles quiserem se associar, para entender um pouquinho mais dos meandros do que faz a área de relações com investidores e como a gente vem formando esses profissionais dentro da área. Eu fico à disposição. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, né? É verdade. E se alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo, podem me procurar através do IBRE, através do LinkedIn, que acaba sendo um canal muito eficiente hoje em dia para contato. E eu fico totalmente à disposição para dicas, oportunidades e questões que possam fazer sentido para orientar estes profissionais. Olha, ela é Renata Oliva Bateferro. É o nome dela para você registrar bem aí. Quem que eu vou procurar? Simplesmente é presidente do conselho, né? Conecta no LinkedIn. Tá aí uma boa alternativa para você aí. Olha, Renata, que satisfação mesmo, viu? Que gostoso essa conversa, assim, como você mesmo falou, né? Quando o assunto é bom, flui com tanta naturalidade, com tanta leveza, e foi muito agradável, está sendo muito agradável conversar com você e trazer tanta informação útil nesse campo, nesse mercado, porque eu entendo que tudo gira em função da economia. O crescimento, o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma cidade, de um estado, tem a ver com essa movimentação financeira e bem orientada e bem organizada. Eu sei que há épocas mais favoráveis e menos favoráveis em relação a questões de legislação, questão política, etc., que podem ter uma interferência direta no sistema econômico, micro, macroeconômico como um todo, né? E driblar com isso tudo também faz parte de uma visão estratégica no seu caso, né, que lida com as decisões, as orientações adequadas diante das adversidades, diante dos momentos, dos ventos mais favoráveis e desfavoráveis em relação ao que se fazer no momento de dificuldades ou de crise, ou até em momentos onde as coisas, agora é o momento de você então soltar, liberar um pouco mais, segurar um pouco mais, ou seja, questão muito estratégica que está por trás das decisões, das orientações que vocês oferecem. Mas, sem dúvida alguma, entendo que isso tem a ver com o sucesso, o crescimento de uma cidade, de uma empresa, de uma nação, de um país, por que não? E momentos específicos, né, em que o país também vem passando. Então, por exemplo, eu fiz 2 aberturas de capital, 2 IPOs que a gente chama. Hoje em dia o mercado de IPOs está numa safra muito baixa, então se fala mais em IPOs. Em contrapartida, a gente tem falado em mercado de dívida. Então, é saber surfar no momento adequado, de acordo com a economia que o país está vivenciando naquele momento. Então, é o equilíbrio. Ao mesmo tempo, assim, o equity está mais em baixa, a dívida está mais em alta, como a gente se posiciona, como a gente traz essa informação para o mercado, como que o mercado de investidores ele se sente confortável recebendo essa informação, e isso traz o equilíbrio dentro do mercado de capitais. Excelente. Nancy, alguma pergunta mais? Uma questão? Não, eu estou bem satisfeita assim, com a sua participação, com o seu carisma. Tenho certeza que o pessoal que nos assiste gostou muito da sua entrevista. E, assim, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os investidores e a sociedade de um modo geral. Bom, primeiro agradecer o convite, que foi fantástico conversar com vocês aqui hoje. Espero ter passado um conteúdo que tenha sido interessante. São, acho que 2 recados, né? Para o público de investidores, eu acho que assim, tenha como canal oficial a área de relações com investidores. Porque, às vezes, a especulação ela não acaba sendo saudável para o mercado e faz com que empresas elas de fato não consigam mostrar o potencial que elas têm de entrega ou o conforto daquela informação quando a gente nota que tem especuladores trazendo informações que são inverídicas sobre a companhia. Então, tomem como fonte oficial o canal de relações com investidores quando vocês forem tomar uma decisão. E para o público, né, de executivos de relações com investidores, estudem, se formem. A área de exatas acaba sendo a base fundamental para quem quiser seguir na profissão de relações com investidores, mas o lado humano também é muito importante. O lado de como se comportar, como se posicionar, como falar, são as habilidades que a gente chama de soft skills. Então, o equilíbrio entre
a parte de conhecimento acaba sendo fundamental, mas o equilíbrio também de como você se posicionar diante de situações, às vezes que são saias justas, acaba fazendo com que esses profissionais se destaquem em detrimento a outros. Então, se eu puder dar como dica para tantos investidores, né, acharem o canal oficial de relações com investidores para que possam tomar a melhor decisão possível, e para os profissionais de relações com investidores, estudem, vocês podem se apoiar no IBRE para que vocês realmente continuem a se desenvolver, tendo toda a nossa base de apoio. Excelente. Agradecemos mais uma vez a sua presença, agradecemos a você que está aqui nos assistindo, e se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de conteúdo para um próximo bate-papo, por favor, coloque aí no nosso canal. Renata, Oliva Batiferro, Nancy Assad, muito agradecido. Nossa, que orgulho te receber aqui. Espero que para você tenha sido bastante útil, enquanto não só uma pessoa que quer preservar o seu dinheiro, ter uma informação sobre isso, esse mundo, não é? Dessa instituição que é o IBRE, que é justamente o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Existe isso sim, e com pessoas tão sérias fazendo esse trabalho, pensando em você, claro, pensando nas organizações, mas essencialmente em você, para que você possa ter as informações para não só preservar, por que não aumentar a sua rentabilidade, o seu patrimônio, por que não? Esse é o grande objetivo. Renata, muito agradecido pela sua presença, e para você fica um abraço, Nancy, um abraço, e para você aquele gostoso abraço, e até o nosso próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.